Oi, pessoal. Boa noite a todos e todas. Bom, vou me apresentar. Eu sou Rafael Cameron, sou produtor musical e terapeuta sonoro há mais ou menos 9 anos. E eu me dedico a estudar a ciência por trás do som, a resposta neurofisiológica do nosso corpo para o som. Hoje eu faço já há mais ou menos 4, 5 anos parte do corpo docente da coordenação da pós-graduação do Albert Einstein para terapias integrativas e para o cuidado das pessoas a partir das respostas neurofisiológicas do som no nosso corpo. Tudo isso que eu vou oferecer aqui para vocês nada mais é do que um convite, uma degustação para a gente sentir a potência do som quando ele é aplicado de maneira terapêutica. A gente está num espaço que é ruidoso, a gente está no meio da cidade, a gente está com um monte de gente falando e isso vai fazer parte do nosso processo terapêutico. Assim como tudo que acontece na nossa vida é um processo terapêutico. É a forma que a gente ouve, escuta esse ruído e como a gente leva ele para dentro ou deixa ele passar. Então eu vou fazer esse convite para vocês, que vocês observem esse ruído, observem os sons que vão tocar aqui nas caixas de som e se conectem a esse momento. Se vocês estiverem em meio a um ruído, a uma conversa, se conectem da mesma forma e percebam como esse som pode trazer conforto, relaxamento, mas também desconforto. E por que ele traz desconforto? Por que ele te traz um incômodo? A terapia do som, ela tem uma dinâmica, assim como as músicas que a gente ouve, né? Ela vai construir pontos de atenção, pontos de tensão, de ruptura e de resolução, como todo pensamento na nossa vida também. Então, esse é um processo de autoconhecimento através do som. A gente vai ter 25 minutos de jornada produzida para esse evento, mas eu quero que vocês sintam. As pessoas que estão aqui vão ter a oportunidade de sentir alguns instrumentos no corpo e eu passando perto de vocês com eles, mas mais importante de tudo, se conectem a esses sons, essas experiências que vão ser trazidas e contadas para vocês como um formato de história a partir do som, tá bom? Então, vou pedir para vocês, se vocês quiserem se manter sentadas ou deitar, vocês que fiquem à vontade. Quem estiver longe, quiser se sentar, quiser fechar os olhos, o mais importante é que vocês se conectem com esse som. Vai ser um som forte, com vários estímulos, vários gatilhos. Então, percebam os pensamentos, as sensações, as emoções, os sentimentos que vêm a partir de cada um deles, tá bom? Lembrando que esse é um processo terapêutico. Então, a gente vai também fazer esse ancoramento para que o final dessa jornada traga um bem-estar para todos vocês, tá bom? Vou botar o microfone aqui, calma aí. Se habilita para mim o reverb delay, por favor. Ô Sam, deixa eu pedir uma ajuda. Lá fora, aqui no backstage, pega meu tripé, por favor, para eu botar o mic. Vou pedir para... Pode abrir o mic de novo. Vou pedir para vocês respirarem fundo. Vou tirar meus tênis aqui para que a gente possa se conectar. Percebam o corpo, o músculo, a temperatura do seu corpo e do ambiente que vocês estão, independente de onde vocês estiverem e o que estiverem fazendo. Respiram profundamente, lentamente. Observam o ruído que está fora, os sons que estão longe, estão perto, os sons do próprio corpo. E recebam esse ruído, esse som que está fora do ambiente, como parte do processo, parte da jornada. É um ruído contínuo, que permanece, que mantém a espacialidade do lugar que a gente está, que pode trazer conforto para a gente. Pode soltar o som, por favor. Respirem fundo, lentamente. Pode soltar bem alto, viu? Perto do elevador, lá. E a gente vai conversando por aqui, tá bom? Qualquer coisa, alguém corre aqui e vem falar comigo, na hora que vocês quiserem.
Pode baixar um pouquinho. Pode baixar um pouquinho de agudo, se puder. Pode baixar o agudo um pouco mais. Tá ótimo o volume.
Pode abrir o mic pra mim, por favor, com bastante reverb, delay, tá? Se rolar. Pode soltar mais delay pra mim, por favor, o reverb. Dá mais reverb aí? Pode fechar o mic? Eu abro depois. Rafa, a gente vai chamando eles de 7 reais. Pode abaixar um pouco o médio, por favor.
consegue meter um delay, um reverb forte agora, que eu vou dar uma vocalizada no mic. Pode fechar o mic. Pode tirar um pouco de agudo, por favor.
Pode reduzir um pouco o agudo de novo, por favor, se puder mais. Baixa um pouquinho, por favor. Um pouquinho. Abre o mic pra mim com reverb, por favor. Só o mic, só. Vou diminuir. Aí. Não tá funcionando. Acabou já. Pode tirar o reverb e o delay pra mim. Pode deixar o mic aberto e a gente resolve o delay e reverb. Sem nada. Respira fundo.
lentamente. Percebe de novo o ruído do ambiente. Mexe as pontas dos dedos e dos pés. Percebe os seus músculos, a sua respiração, o seu coração. Pode manter esse som da floresta que ele vai sumir sozinho, tá? E aos poucos, abre os olhos e percebe o ambiente. Repara onde você está, o tempo que passou. Tá bom. Quando vocês sentirem, podem se sentar, abre os olhos, perceber o corpo no espaço, no ambiente. E aí? Gente, foi uma demonstração, né? Foram 28 minutos, meia hora, do que a gente pode transformar o ambiente, o espaço, a partir do som. Você vê, só da natureza que estava tocando, a gente é transportado no meio da cidade, nesse lugar aqui, a gente já consegue se transportar. E tudo isso é uma resposta neurológica do nosso corpo, é uma resposta familiar, de regresso, de reconexão ao que é instintivo da gente. A gente tem nosso sistema límbico, o sistema das emoções, que ele só consegue ser ativado com mais clareza e facilidade, integrado com mais consciência, a partir da segurança fisiológica. E uma das maiores manobras para que a gente consiga, segundo a teoria polivagal, adquirir a segurança fisiológica é através do som. A gente tem esse sentido, o primeiro sentido que a gente desenvolve na 16ª semana de gestação, e é o primeiro sentido que a gente começa a se regular emocionalmente, na barriga da nossa mãe. E quando a gente se conecta nesse lugar terapêutico do som, das vibrações, das frequências, lugares que são desconfortáveis, mas alguns que são também, a gente se conecta a essa sensação de segurança fisiológica, de adaptabilidade, resiliência ao estresse. Eu não quero aqui relaxar vocês, eu quero que vocês se tornem cada vez mais resilientes ao que vem lá fora. Então, toda a jornada sonora que eu faço, o atendimento terapêutico, é importante que a gente conte uma jornada, né? A gente conte uma história a partir do som. A gente traga gatilhos que acessem, né, o sistema límbico, gatilhos que possam criar desconforto e gatilhos de adaptação, regulação emocional. Isso a gente faz e chama isso, especificamente com a vibração do som, de tônus vagal. A gente alimenta o nosso nervo vago, que é a resposta de relaxamento, regeneração, para que a gente possa cada vez mais fazer com que ele seja adaptável. Ele relaxe quando é necessário, quando a gente vai dormir, mas ele também se ative se a gente tiver um momento de crise, de decisão, algum momento de fazer exercício físico, enfim, todos os estímulos que a gente tem que ter. Então, essa história que eu contei em meia hora é justamente o caminho da jornada do herói. Não sei se vocês conhecem o monomito de Joseph Campbell, e são 12 etapas desse processo de construção do herói, dessa pessoa que é o herói de si mesmo. Todos nós somos heróis da nossa própria vida, né? Por escolha. E esse confronto, essa dinâmica de relaxamento, convite, negação, confronto, todos esses momentos de desconforto e conforto fazem parte dessa espiral de reconhecimento de si como mestre, né? Como mestre de si mesmo, como herói. Então, essa história que eu conto é justamente para que a gente perceba que o som ele consegue contar a história, mas a natureza, quando a gente observa, conta essa história. Quando a gente planta uma semente, todo o esforço que ela tem para brotar, florescer, crescer, oferecer frutos, todo esse processo é um processo cíclico.
de reconstrução, de reconexão, um processo com as estações, e a gente pode fazer isso através do som. Tá? A gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, observando a natureza, respirando, se conectando com as estações, com os ciclos do nosso próprio corpo. Tudo é ritmo. A gente bate, a gente pulsa, a gente tem ondas cerebrais em ritmos específicos. A gente tem todo um processo circadiano que a gente pode regular e adaptar. Então, esse é meu convite a vocês. A gente tem um espaço, eu e mais 5 outras pessoas, de estudos da consciência, estudos do autoconhecimento, da terapia sonora, enfim, de outras medicinas. Chama Casa Acuerã. Sigam lá meu Instagram, Rafa Cameron, a gente tem todas as informações lá. A gente vai ter uma jornada, uma vivência, dia 4/11, que já está com inscrições encerradas, mas dia 4/12 a gente vai ter outra jornada que oferece essa contação de história a partir do som, sempre de um lugar muito mais profundo, de mais de 1 hora, e trazendo elementos que a gente pode se conectar. Por exemplo, esse que vai ser a Índia. Então a gente vai trabalhar com todos os elementos, instrumentos e toda a cultura hindu e indiana para a gente se conectar no autoconhecimento desse povo através do som. Tá bom? Agradeço vocês, obrigado por essa loucura aqui e essa conexão com todo mundo. Pode desligar aqui o mic, por favor.